Olá, meu nome é Fernanda Marinho e seja mais uma vez bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo de reflexão. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre o filme Encanto, falando sobre coisas que a gente pode aprender para a nossa vida e também ensinar aos pequenos usando o filme Encanto, que não é um filme bíblico, não é um filme religioso, mas que nós podemos tirar ali algumas lições bíblicas, né, através desse filme, ou a partir desse filme. Eu vou deixar o link desse vídeo que eu tô falando aqui na descrição. Bem, depois que eu gravei esse vídeo, eu fui olhar lá no Instagram uma pessoa que eu sigo e que faz um trabalho maravilhoso, que é o Paolo Vardiero. Paolo Vardiero é um desenhista, um excelente desenhista, e ele leva mensagens bíblicas através dos seus desenhos. E o Paolo fez a mesma coisa. O Paolo, através dos desenhos dele, ele trouxe mensagens bíblicas, reflexões bíblicas sobre o filme Encanto. E aí eu pedi a autorização do Paolo, ele me autorizou, e eu, para usar os desenhos dele, as imagens dele aqui no vídeo para mostrar para você, vou deixar também aqui na descrição o link, né, do canal do Paolo e o arroba dele também. Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre o Bruno. E aí tem spoiler. Lá no filme Encanto, o Bruno, ele tem o poder de visão, né? Ele tem o dom de ver as coisas que ainda vão acontecer. E o Bruno, lá no filme, ele tem uma visão da casa madrigal se desmoronando. E como as pessoas não querem que isso aconteça, a casa madrigal é uma casa mágica, né? Que a família inteira vive. Eles acabam excluindo o Bruno e o Bruno também se sente e ele se exclui, né? Porque ninguém queria que ele tivesse aquela visão. As pessoas não aceitavam aquela visão. E como não era o que as pessoas queriam, o Bruno é excluído, talvez porque tenham medo, né, daquilo que o Bruno viu que acontecesse de verdade, e acabam excluindo o Bruno da família e da casa, e o Bruno passa a viver as coisas da casa escondido. Ele vive escondido dentro da casa, mas escondido, e as pessoas não se relacionam com ele, nem falam do Bruno. A música lá do filme fala isso, né? Não falamos do Bruno. E aí o Bruno vive escondido, vive separado da família por conta dessa visão que ele teve. E aí a gente começa a pensar sobre a revelação de Deus. É através da Bíblia que a gente conhece o nosso Deus. Deus se revela para nós através das Escrituras. É ali que a gente conhece quem é Deus, é ali que a gente vê quem é o Senhor, é ali que a gente aprende a caminhar nos caminhos do Senhor, como é, né, essa caminhada, as dificuldades, as lutas, mas também as orientações. Então Deus se revela para nós através da sua palavra. Mas a gente sabe que existe sim também o dom de revelação. Algumas pessoas têm esse dom, e isso é bíblico, de ver algumas coisas, Deus lhes mostra alguma coisa. Mas a gente precisa entender uma coisa. Primeiro, nem tudo que é revelado é de fato de Deus. E como que a gente vai saber disso? Isso é muito difícil a gente saber, né? Quando realmente é alguém usado por Deus para nos falar alguma coisa, ou quando é alguém que imagina alguma coisa e pensa ser usado por Deus para isso. Talvez a pessoa nem faça de má fé, né? Mas talvez é um desejo do coração dela e ela entende que aquilo ali foi revelação de Deus. Então é importante que a gente esteja sempre alinhado com a vontade de Deus. Busque você mesmo. Quando você receber alguma coisa de Deus ou você recebe de alguém dizendo que é de Deus, busque aprovação de Deus, busque confirmação de Deus, busque estar você alinhado com Deus para saber se realmente aquilo é a vontade de Deus. Nós temos uma mania de querer saber do futuro, querer saber o que vai acontecer. Só que nem tudo nós devemos saber. Deus não quis nos revelar tudo, porque é o melhor para nós. Imagina se você soubesse quando você vai morrer. Será que você viveria todos os dias com alegria, todos os dias como se fosse o último dia? Você ia fazer planos, você ia fazer projetos, ou você já ia começar desde agora a ficar triste porque você vai morrer? A ficar depressivo porque você vai morrer, a talvez deixar de viver e de sonhar e de planejar
porque você já sabe quando vai morrer. Então nem tudo deve ser revelado para nós, porque nós não estamos prontos para isso, né? A gente não sabe lidar com o amanhã. Então nós precisamos viver o hoje. Precisamos entender que os sonhos de Deus para nós, eles serão realizados de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo também com aquilo que eu trabalho, com o que eu vivo hoje. Imagina então se nós tivéssemos essa visão de tudo que vai acontecer amanhã. Será que hoje nós viveríamos da forma como vivemos? É para nossa reflexão. Outra coisa que eu quero levantar aqui nessa questão da visão, né? O Bruno, ele foi rejeitado porque ele trouxe uma visão verdadeira. Realmente a casa madrigal se desmoronou, mas isso foi necessário para que a família se reconstruísse, não como casa, não como material, mas os sentimentos, as emoções, os laços familiares fossem reconstruídos. Então, de fato, aquela visão do Bruno, ela se realizou. E às vezes Deus nos mostra coisa que nós não queremos receber, que nós não queremos viver, que nós não queremos saber, né? E é importante que a gente entenda, como eu já falei, quando é de Deus e quando não é. Muitas vezes Deus revela sim coisas para nós, mas nós interpretamos de acordo com as nossas emoções, de acordo com as nossas necessidades. Durante o período que o Wander esteve internado, duas pessoas vieram falar comigo. Uma pessoa viu Deus curando, passando a mão no pulmão do Wander e limpando o pulmão do Wander. E falou para mim: Fernanda, eu nunca vi coisa desse jeito, então eu tenho certeza que foi Deus que me mostrou. Deus está curando o pulmão do Wander, Deus está limpando o pulmão do Wander. E eu acreditei naquilo porque eu sei que meu Deus faz milagre. E na noite anterior do Wander falecer, uma pessoa me ligou e falou: Fernanda, eu vi o Senhor do lado do Wander. Deus estava ao lado do Wander. Ele tá com o Wander, então fica tranquila que ele vai sair dessa situação. E depois que o Wander veio a óbito, eu fiquei pensando sobre isso, né? A pessoa que viu a mão de Deus sobre o pulmão do Wander foi a minha mãe. E ela ficou assim: não é possível, por que Deus me mostrou isso e isso não aconteceu? E eu falei o seguinte para minha mãe: Deus curou o Wander. Porque lá pro céu, para onde ele foi, não há doença. Ele foi curado. Só que no nosso coração, no nosso desejo, a interpretação é: Deus curou para que ele fique conosco. Deus estava ao lado do Wander no leito, cuidando dele para que ele voltasse para casa. Só que não foi isso. Deus estava mostrando que ele estava assim curando para levar. Deus estava ao lado dele porque em nenhum momento Deus desamparou ele. Deus esteve com ele em todos os momentos da vida dele. E até nesse momento mais difícil, com certeza, Deus estava ali. Mas a interpretação que nós fizemos foi outra. Então tome cuidado com a interpretação que você faz. Se você recebeu de Deus uma visão, cuidado com a interpretação que você faz para passar para outra pessoa. Eu não fiquei nem um pouco chateada com o que me falaram, porque eu entendo que essas pessoas tinham o mesmo desejo que eu, de que o Wander voltasse para casa. E essa foi a interpretação que fizeram, porque esse era o desejo do seu coração. E esse era o desejo do meu coração. Mas nem sempre aquilo que Deus quer é aquilo que está no nosso coração. Nem sempre o melhor para nós é o desejo do nosso coração. Então, viva o que Deus tem para você. Não interprete aquilo que Deus te prometeu através da revelação bíblica ou através de uma revelação que alguém traga para você ou que você mesma tem, através daquilo que está no seu coração, através das suas emoções, através dos seus desejos. Porque nem sempre aquilo que Deus quer para nós é o que está no nosso coração. Eu quero ler com você Romanos 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse lugar lindo para onde nós vamos, nós ainda não vimos. Nós imaginamos, nós especulamos, mas de verdade, isso tudo ainda nos será revelado. E se Deus não nos revelou, há um motivo para isso. Nós não precisamos saber de tudo, porque quem somos nós para querer saber o que vai na mente do Senhor? Agora, tudo isso que a gente passa aqui não é nada
em vista do que nós viveremos no céu, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor separou para nós. Então não queira saber desesperadamente o que vai acontecer, não queira interpretar as coisas de acordo com a sua vontade e não fique aborrecido quando aquilo que você acredita que Deus te falou não seja da mesma forma como você desejou, porque nada se compara com o que o Senhor tem para nós. Então lá, Bruno tinha o dom de visão. E hoje ainda existem pessoas que têm esse dom de visão, mas ainda que você não tenha, a Deus se revela através da sua palavra. Então quer conhecer mais de Deus? Ó, tá aqui. Estude a palavra do Senhor, para que você conheça, para que você saiba ainda um pouco do que há de vir. Claro que nós não saberemos tudo, isso ainda não nos foi revelado. Então busque conhecer mais a Deus e com certeza aquilo que Ele falará ao seu coração é o suficiente, é o que nós precisamos saber de fato. Deus abençoe a sua vida. Vai lá curtir o material do Paulo Vardiero, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar, assim como eu me apaixonei. Fique atento, se inscreva no canal, acione o sininho, porque já eu estarei colocando aqui vídeos de outros personagens falando sobre os outros dons. E para você não perder, acione o sininho e vai nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida.